Queridos, vamos para a leitura do nosso texto diário, não é? Hoje eu não consegui fazer bem cedo, mas separei este momento aqui para fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Essa é a leitura do dia da Escola Bíblica Dominical do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Bem, esse é o texto bíblico de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, do 9 ao 11. E é interessante, eu sempre aconselho vocês, né, não se limitarem somente nesse trecho, né, de 9 a 11, 3 versículos, mas ler um pouquinho, expandir um pouquinho essa leitura. E aí quando você lê os versículos anteriores, você vê que Paulo está combatendo a injustiça. Paulo fala que ele percebe entre os coríntios uma injustiça tal que eles estavam procurando juízes, homens ímpios, homens que não temiam a Deus para julgar demandas, problemas entre eles. E uma análise hermenêutica do texto nos ensina que havia ganância ainda no coração de alguns irmãos, querendo retirar um lucro indevido dos seus irmãos, retirar além daquilo que eles precisavam, uma situação de desgaste entre os coríntios. E aí Paulo, ele fala, olha, os injustos não herdarão o reino dos céus. E aí Paulo, ele começa agora a falar de uma lista. E ele começa nessa lista falando quem mais não vai herdar o reino dos céus. E aí ele fala sobre os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então Paulo cita essa lista, né, de pecados e de comportamentos que não combinam com o cristão, com a vida do cristão e aquele que vai passar a eternidade com Jesus. Mas Paulo não somente ele protesta ou ele fala a lista negativa, né, de quem não vai entrar, mas Paulo no versículo 11 ele fala o seguinte, olha, vocês eram assim, isso faz parte do passado de vocês, porque vocês foram lavados do pecado e separados para pertencer a Deus. Então Paulo está dizendo, vocês agora têm uma nova vida. Sigam essa nova vida. Sigam esse novo caminho. Abandonem esses comportamentos e vivam para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.